Bom, pessoal, vamos então dar sequência ao nosso assunto, ok? Nós vamos trabalhar hoje as características econômicas do Segundo Reinado, ok? Em continuidade ao assunto que nós terminamos na quarta-feira, que foram os aspectos políticos, né, da política interna do Segundo Reinado, tá bem? Vou compartilhar a minha tela com vocês. Qualquer problema que vocês tiverem, me dá um alô aí que a gente tenta corrigir, tá bem? Bom, então nós terminamos nesse slide aqui. Confere, pessoal? Sim? A gente não começou a ver a economia ainda. Não conversamos. A gente terminou nesse último tópico aqui, né? Nessa Isso. observação, certo? Tá. Certo. Bom, então vamos seguir a nossa aula, tá bem? Eu vou retomar um pouquinho do assunto da aula passada e aí a gente segue. Bom, a gente terminou de falar sobre a Revolução Praieira, né? A Revolução Praieira, ela aí foi um dos últimos movimentos, né, que aconteceram aí contra o governo central, no caso agora já o governo de Dom Pedro II. Ela marca a insatisfação dos liberais frente à dissolução do gabinete liberal, aquele gabinete que foi eleito logo após a coroação do Dom Pedro II, né, naquele episódio, né, eleitoral que foi conhecido como eleições do cacete. Essa dissolução teve a influência dos conservadores, que conseguiram convencer o imperador de que a postura liberal era contrária aos interesses dele, ok? Então, a dissolução do gabinete leva à revolução. A revolução foi massacrada pelo governo central, né? Isso é um padrão nas revoltas que acontecem no Brasil, com exceção da Revolução Farroupilha, né, no Rio Grande do Sul. Ela não foi massacrada, mas ela termina com um acordo diplomático, ok? Terminada essa fase que eu falei para vocês lá na aula anterior, né, fazendo aquela correção em relação ao que eu havia colocado no comecinho, a primeira fase, né, é a fase da conciliação. Então, a Revolução Praieira, o fim dela marca o fim dessa fase da conciliação, onde Dom Pedro vai resolvendo os problemas que ele herdou do período regencial e os novos, como a Revolução Praieira, que surgem a partir do início do seu governo, e começa a consolidação, é a consolidação do poder de Dom Pedro II, tá bem? Bom, isso foi o que a gente conversou semana passada. Nessa aula, a gente começa trabalhando a economia. E dentro da economia, a gente vai agora começar a falar do café como sendo o principal produto de exportação brasileira, ok? O café, ele surge lá no período regencial, tá bem? Ele, na verdade, não que ele surge, ele começa a ser cultivado no Brasil lá ainda no período regencial, só que de forma muito modesta, e agora, ao longo do Segundo Reinado, a cafeicultura vai se expandir pelo território brasileiro. Tá bem? O café era um produto tão lucrativo e tão vantajoso que eles o apelidavam de ouro verde ou ouro negro, tá? Devido ao alto valor desse produto no mercado externo, tá bem? Apesar do café ser o principal produto de exportação, ele não era o único. A economia brasileira, que sempre foi agrária e continua agrária no Segundo Reinado, ela começa a experimentar, diferentemente de outros períodos da nossa história, uma policultura, tá bem? O Brasil começa no Segundo Reinado a experimentar uma diversificação da sua balança comercial, ou seja, ao invés de pautar toda a sua economia em um único produto, como foi feito ao longo de quase toda a história até aqui, agora no Segundo Reinado, além do café, que era o principal, outros produtos também são produzidos pelo Brasil. Quais são eles? O açúcar, que continua sendo produzido, né? A gente nunca parou de produzir açúcar, nem hoje a gente parou de produzir açúcar, só vocês darem um peão aí em volta, né? Darem uma andada aí na nossa região, que vocês vão perceber que o que se vê são plantações de cana e espalhadas pelos municípios da região as usinas de açúcar e álcool. Por quê? Porque a gente ainda produz açúcar, ok? O que muda é o eixo de produção, né? Uma vez o Nordeste já foi o principal produtor, agora o interior do estado de São Paulo, mas enfim, o produto nunca saiu da pauta de exportação do Brasil desde o período colonial,
tá bem? Então, a manutenção do açúcar, mesmo em decadência, mesmo com a queda nos preços do açúcar, a produção de açúcar se mantém, ok? Por que o preço do açúcar caía? Além, né, daquela histórica concorrência com o açúcar produzido no Caribe, agora o açúcar brasileiro concorria com o açúcar europeu. Só que lá na Europa eles faziam açúcar a partir da beterraba, tá bem? Não é um açúcar gostoso, beleza? Não é tão doce quanto o açúcar feito da cana, porém era uma alternativa muito mais barata, tá certo? Enfim, isso fez com que a exportação do açúcar brasileiro caísse ainda mais e junto com ela os preços. Certo até aqui, galera? Certo. Certo? Seguindo, vamos lá. Bom, e aí nós temos a produção de algodão, tá bem? O algodão, ele começa a ganhar espaço. Pode falar. Esse açúcar aí na base da beterraba aí era, vamos dizer assim, mais saudável? Não necessariamente mais saudável, tá? Mas se você pegar a quantidade de açúcar que tem na cana e a quantidade de açúcar que tem na beterraba, a beterraba tem menos, tá certo? Então, o açúcar de beterraba ele não é tão doce quanto o açúcar da cana, beleza? Mas ele era uma alternativa. Não estou falando que a Europa suspendeu completamente a importação de açúcar daqui. Não, isso se manteve. Porém, no mercado europeu, além do açúcar que vinha das Américas e também do Brasil, né, também existiu o açúcar de beterraba, ou seja, ele era uma alternativa mais barata, beleza? Isso acabou fazendo com que ele estivesse presente, né, nas mesas daquela população europeia que não tinha tantas condições assim. Então, uma galera que antes consumia, mesmo que pouco açúcar vindo aqui da América, agora não vai consumir nada, ele vai optar pela opção mais barata, né? Então, isso vai derrubar um pouquinho o preço. Agora, se ele é mais saudável, João, eu não sei. Pode falar. mas era mais vantajoso fazer a beterraba, tipo, devido você vai ter que gastar mais espaço na Europa, que não tem tanto espaço, para produzir uma menor quantidade. Não valia a pena? Mas então, acontece que a cana, ela não cresce na Europa, né? A cana-de-açúcar é um produto tropical. Não é que eles cultivavam a beterraba e extraíam dela o açúcar porque eles não queriam produzir ou plantar a cana. Eles não conseguiam plantar a cana. Consegui entender? Eu entendi, mas tipo assim, isso ainda, tipo, produzir uma menor quantidade de açúcar de beterraba ainda ficava mais barato do que importar de fora, mesmo com a concorrência, Brasil, Haiti, que, tipo, baixava o preço? Ficava mais barato porque a beterraba, ela é uma planta pequena, né? E ela é uma raiz, tá certo? Então, ela não ocupa muito espaço na superfície do solo, né? Então, você consegue, em um espaço relativamente pequeno de terra, plantar uma quantidade razoável de beterraba para se produzir o açúcar, né? E como ele era produzido lá na Europa, não tinha todo o transporte desse açúcar até a Europa, não tinha os intermediários, a galera que comprava o açúcar no Brasil, a galera que revendia esse açúcar na Europa, a galera que refinava o açúcar e depois revendia novamente, entendeu? Todos esses intermediários, que era quem ganhava dinheiro com o açúcar, eles foram cortados quando começou -se a produzir o açúcar diretamente na Europa, só que aí proveniente da beterraba. Entendi. Entendeu? Valeu. Que é isso, vamos lá. Bom, a gente tem aqui a expansão do algodão, o Brasil sempre produziu algodão, mas em pequeníssima quantidade, tá bem? Agora ele começa a produzir o algodão em uma escala maior. Por quê? Os Estados Unidos, na segunda metade do século XIX, eles entram em guerra, né, a Guerra de Secessão, a famosa Guerra Civil Norte-Americana, os Yankees, né, a galera dos Estados do Norte contra os Confederados, dos Estados do Sul. O motivo principal dessa guerra foi a questão escravocrata, né? O norte industrial queria abolir a escravidão, o sul agrário queria manter o trabalho escravo. Essa guerra, ela prejudica a produção de algodão norte-americana e aí começa-se a comprar o algodão brasileiro. Isso dá um estímulo nas lavouras. É óbvio, quando a guerra acaba e os Estados Unidos retomam a produção de algodão, a importação do algodão brasileiro ela cai. Mas, enfim, enquanto a guerra durou, a produção de algodão no Brasil ela cresceu, ok? E nós temos a borracha,
tá? Aí mais para o final do século XIX, a borracha, ela surge como um surto industrial, um surto econômico. O que é um surto econômico? Ela começa abruptamente e dura um período de tempo relativamente pequeno, tá? Então, do mesmo jeito que ela começa praticamente do nada, ela também acaba de maneira abrupta, tá bem? O que levou a esse surto da borracha no final do século XIX? Foi a segunda revolução industrial que acontecia na Europa, o surgimento dos automóveis, e essa borracha era utilizada principalmente para produção dos pneus, né, que iam nos automóveis, tá certo? O surto da borracha no Brasil tem a ver com uma questão geopolítica, né? Eles compravam muita borracha da Ásia, e aí as rotas comerciais, por questões de conflitos, elas são fechadas temporariamente, e nesse período eles começam a importar a borracha brasileira. É nesse período que o Brasil vai incorporar o Acre ao nosso território, né? Pelo Tratado de Petrópolis, assinado com a Bolívia. Os brasileiros literalmente, eles ocupam um pedaço da Bolívia, que é o Acre. Isso leva a uma tensão diplomática, a uma guerra entre o Brasil e Bolívia. Não preciso falar que o Brasil venceu essa guerra, e como parte do acordo, o Brasil comprou da Bolívia o Acre, tá bem? É nesse contexto que a gente tem o surto da borracha, beleza? Tranquilo até aqui, galera? Tranquilo. Bom, dentro de tudo isso, ok? Existia um padrão. Qual era o padrão? O mesmo de sempre. Apesar da diversificação das pautas de exportação brasileira, manteve-se a base de produção. Qual que era a base produtiva do Brasil? Latifúndio, monocultor, escravista e voltado para o mercado externo, sendo esses mercados Estados Unidos e Europa principalmente. Mas você não falou que o Brasil experimentava policultura? Sim. Em termos macroeconômicos, ou seja, analisando a economia do Brasil como um todo, o Brasil tinha uma pauta de exportação diversificada. Analisando as unidades produtivas, os lugares que produziam café, açúcar, algodão e borracha, nesses locais não havia outro produto. Então, nas lavouras de café era só café, nas lavouras de cana era só cana, de algodão só algodão, e quem produzia borracha não se preocupava com outra coisa, além dela também. Tá certo? Bom, e aí nós temos esse quadro, né, do pintor Cândido Portinari, que viveu em uma cidade aqui próxima a nós, né, Brodowski, ao lado ali de Ribeirão. Ele pintou esse quadro para ilustrar, né, a importância do café na economia de São Paulo, principalmente, né, do interior do estado de São Paulo, e a utilização da mão de obra escrava, tá certo? Então, se vocês observarem aí na obra, vocês podem reparar os pés de café ali no fundo, os capatazes e os escravos trabalhando aí na colheita do café. Esse café, ele vai interferir em outros setores da economia, tá bem? Ele vai ser o responsável pela urbanização, começam a surgir comércios, bancos, todos eles motivados pelo capital que o café gerava, tá bem? São construídas ferrovias. Essas ferrovias, elas chegam em um contexto que o café começa a se expandir em direção ao interior de São Paulo, ok? Conforme as lavouras de café vão se distanciando do Porto de Santos, surge um problema logístico. O café produzido no interior precisava chegar até o litoral, porque o destino dele era o mercado externo. Dessa necessidade, então, o café levou, né, trouxe, no caso, um desenvolvimento tecnológico. Ele fez com que as ferrovias começassem a cortar o estado de São Paulo. Essas ferrovias surgem em um primeiro momento para trazer, para escoar a produção de café do interior até o litoral. E em um segundo momento, quando começam a surgir as leis de abolição à escravatura, que a gente vai ver semana que vem, essas ferrovias começam a fazer o trajeto contrário também. Elas começam a levar os imigrantes que desembarcam, né, no litoral até as lavouras de café do interior. Fala para mim se vocês entenderam isso. Ô, João, tem uma ferrovia que passa, tipo, ali em Colina, depois vai para Barretos. Essa ferrovia fazia parte dessa coisa de carga ou era de transporte de pessoas? Então, os trens que levavam cargas, eles também levavam pessoas, tá? No mesmo trem, vamos pensar assim, no mesmo trem existiam vagões de carga e vagões de passageiros. Acontece que o sucateamento das ferrovias, né, e o investimento praticamente exclusivo nas rodovias
fez com que não compensasse mais você manter os vagões de passageiros, né? Então, os trens que circulam pelo Brasil hoje, não vou falar todos, né, mas quase todos, com exceção de alguns poucos turísticos, eles só levam carga. Beleza? Na época em que a ferrovia ainda funcionava, os trens eles mesclavam, né, vagões de passageiros e vagões de carga. Beleza? Ô, João, Beleza, obrigado. Nada. Fala, Caio. quando você falou que, tipo, as criações de comércio, banco, as ferrovias foram por causa do capital do café, foram os Aham. próprios cafeicultores que começaram a construir isso ou foi a partir do pagamento de imposto? Muitos bancos, Caio, no interior de São Paulo, foram criados por cafeicultores, tá? Aqui no Brasil não existe mais, ok? Porque aqui no Brasil tem um monopólio, né? Na verdade, tem um oligopólio, né? Bom, você tem meia dúzia de grandes bancos que controlam, né, o setor financeiro no Brasil. Itaú, Bradesco, Santander, HSBC, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ok? Esses bancos, que são grandes instituições financeiras, eles controlam esse setor no Brasil. Antigamente, não existia isso, tá? Então, antigamente existiam pequenas instituições financeiras com atuação local, ok? E essas instituições foram criadas a partir do capital acumulado, algumas delas, né? A partir do capital acumulado pelos cafeicultores. Então, o cara tinha tanto dinheiro, esse cafeicultor, que ele abre um banco e começa a emprestar dinheiro a juros para as pessoas, começa a fazer investimentos em negócios, aí começam a surgir comércios e tudo mais, ok? Conforme essas atuais instituições financeiras vão crescendo, essas instituições pequenas vão sendo absorvidas, compradas ou falindo, tá certo? Consegui entender? Entendi. E Ô, os João, trem foi a mesma coisa. Oi, Caio, desculpa. A parte ferroviária foi a mesma coisa também. Tipo, os caras que construíram. Então, as ferrovias no Brasil, elas foram construídas com capital externo, tá certo? Empresas, já naquela época, né, empresas multinacionais, de engenharia principalmente, elas observaram, né, o crescimento econômico de São Paulo e detectaram essa necessidade, ok? Então, a partir disso, eles começaram a construir ferrovias. O que, que eles ganhavam? Eles ganhavam o frete, né? Porque o trilho era deles. Para você colocar uma locomotiva ali, né, você tinha que pagar uma taxa para eles ou para usar os trens deles também. Então, eles lucravam desse jeito. Tem um cara, ele é considerado empresário brasileiro, né? Só que ele era inglês, era o Farquhar. Ele foi um dos grandes construtores de ferrovias aqui no Brasil. Ele tinha um projeto, né, de uma linha de trem que ligasse a região norte à região sul do Brasil, também passando pelo estado de São Paulo. Esse projeto não foi concretizado, mas boa parte das ferrovias, principalmente aquela que ia de Franca, que é a região da Alta Mogiana até Ribeirão, e depois uma linha que ia de Ribeirão Preto até Sorocaba, foi construída por ele, tá certo? Entendi, obrigado. Fechou? Tá. Quem que ia perguntar alguma coisa? Desculpa. não, era eu. Ô, João, tem uma Fala. parte na apostila que fala que, além das condições técnicas e climáticas, uma dos fatores que influenciou a mudança para o Oeste Paulista foi por conta da maneira que eles viam a plantação. Ele Isso, a gente... fala, né, que no Oeste Paulista e no Rio de Janeiro era... Como que é o nome? Ah, esqueci aqui. Plantation. E eles mudaram para o Oeste Paulista por outra maneira de ver. Qual que era essa maneira? A gente vai trabalhar, tá, André? Mas só para adiantar, a parte da sua pergunta, é o seguinte. No Vale do Paraíba, as lavouras de café elas utilizavam técnicas arcaicas, tanto de plantio quanto de manejo, né, do solo. E isso fez com que o solo nessa região se esgotasse muito rapidamente. Conforme o solo do Vale do Paraíba vai se esgotando, tá? Como que eles percebiam que o solo ia se esgotando? Os intervalos entre as colheitas começavam a ficar maiores, a planta demorava mais para produzir, tá bem? Por quê? Porque o solo estava mais pobre, tinha menos nutrientes. Eles começam, então, a partir da ocorrência do solo de terra roxa, né, que é o solo da nossa região. Terra roxa é um erro de tradução, tá? Os primeiros a verem esse solo foram os espanhóis, e eles ficaram impressionados com a tonalidade vermelha, né, desse solo.
e aí eles apelidaram o solo de terra vermelha, que em espanhol como que é? Fala para mim. Terra roja. Bem, terra roja, ok? Aí vem o brasileiro, né, que é um povo poliglota e tal, não sabe nem a língua dos vizinhos dele, mas enfim, ele vai ouvir aquilo lá e vai falar que a terra era o quê? Roxa. Beleza? E assim ficou, terra roxa, até hoje, mas não é roxa, é vermelha, tá certo? Conforme a ocorrência do solo de terra roxa, que vai em direção ao interior de São Paulo, as lavouras de café começam a se expandir, e a primeira região em que elas se expandem no interior é o Oeste Paulista. No Oeste Paulista, você já tem uma cara diferente, tá? As técnicas de plantio e manejo do solo são técnicas mais modernas, e inclusive no Oeste Paulista, cuja expansão começa a partir de 1850, você tem o emprego de imigrantes, em sua maioria, e poucos escravos. Essa é outra diferença para o Vale do Paraíba. Mas eu vou trabalhar especificamente isso daqui a pouquinho. Fechou? Fechou, João. Valeu. Vamos lá, então. Temos também, por conta do café, a abertura de estradas, não existiam automóveis, ok? Mas as ligações entre as fazendas de café e as cidades, ou entre as fazendas, elas precisavam ser feitas, então, daí a necessidade de estradas, ok? E também temos o desenvolvimento tecnológico com a implantação de linhas de telégrafo e de telefone, tá certo? Então, tudo isso são as necessidades que o café apresentava, né? A questão de cotação do preço do café, de horários de despacho desse café pelo trem e pelo porto. Essa necessidade de uma comunicação mais rápida fez com que as linhas de café, as linhas de telefone e de telégrafo fossem implantadas. Fechou? Eu acredito que todo mundo, né, deva conhecer Ribeirão Preto, nossa cidade vizinha aqui, e uma das entradas principais de Ribeirão Preto é a Avenida 9 de Julho, né? A Avenida 9 de Julho em Ribeirão Preto, ela era uma miniatura da Avenida Paulista, era a Paulista do interior. Ali, né, margeando a avenida, né, ao lado dela, você tinha os casarões dos Barões do Café, na época, né, em que Ribeirão Preto vivia da economia cafeira. A USP de Ribeirão, ela é uma antiga fazenda de café também, tá certo? Que foi doada pelo fazendeiro, né, para a constituição da universidade, tá certo? Tanto que um dos prédios principais da USP de Ribeirão é a antiga casa, né, desse Barão do Café. Fechou? Onde é que vocês passarem de novo em Ribeirão pela 9 de Julho, vocês reparem ali ao lado, algumas casas foram preservadas, né, ao longo da 9 de Julho, que eram as casas dos antigos Barões do Café de Ribeirão. Beleza? Seguindo. Bom, aqui, o que eu estava comentando, o café desenvolve-se principalmente na região sudeste, né, no estado de São Paulo, especificamente, devido a alguns fatores, como o clima, né, que é o clima tropical litorâneo, principalmente, e o solo, que é o solo de terra roxa, que eu acabei de comentar com vocês. E aí, dentro de São Paulo, vão destacar-se aquelas regiões que eu comentei, ok? Aqui nesse mapa, se vocês prestarem atenção, vocês vão reparar, né, essa parte mais escura aqui é o Vale do Rio Paraíba, onde o café começa a ser plantado no início do século XIX ainda, ok? Aí na região de Taubaté e Guaratinguetá é uma primeira fase de expansão, ainda na primeira metade, e aí a partir de 1854, já depois da lei de Eusébio de Queiroz, que a gente vai comentar semana que vem, que é aquela lei que proibiu o tráfico de escravos, o café começa a se expandir na direção do Oeste Paulista, tá certo? E aí nós temos a configuração diferente. Então destacam-se essas duas regiões. Vale do Rio Paraíba, essas duas aqui, tá bem? A marrom escuro e essa outra aqui marrom mais claro. E depois o Oeste Paulista, que é essa parte aqui, este verde meio amarronzado, tá bem? Bom, então, Vale do Paraíba é a região pioneira do cultivo de café em São Paulo, tá bem? A produção era caracterizada, que nem eu adiantei, por um modelo rudimentar, e esse modelo rudimentar levou ao esgotamento do solo. Além disso, a produção de café no Vale do Paraíba ela se destacava pela utilização de mão de obra escrava. Olha aqui a data em que o café se expandiu pelo Vale do Paraíba. Primeira metade do século XIX, a escravidão comia solta no Brasil ainda. É por isso que a mão de obra empregada aqui vai ser principalmente a escrava, tá?
E nós temos o Oeste Paulista, tá? O Oeste Paulista é uma região de expansão da cafeicultura, ok? Ou seja, depois que o solo do oeste do Vale do Paraíba se esgota, o café se expande para o Oeste Paulista, tudo bem? E nessa região, o plantio do café vai ser caracterizado por técnicas mais modernas, vai se destacar pela construção das ferrovias, para escoar a produção daqui, ó, dessa parte do interior até Santos, no litoral, ok? E, como a gente fala de um período pós-Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, a mão de obra que tocava esses cafezais era principalmente de imigrantes, não só, mas principalmente. Fala para mim se vocês entenderam isso, por favor. Entendemos. Fechou? Tá claro? Sim? Então vamos seguir. Bom, aí, né, para constar por que, né, que o Oeste Paulista optou pela mão de obra livre, tá bem? Primeiro dos fatores foi o interesse de aumentar a produção por meio do estímulo financeiro aos trabalhadores. Como assim, galera? Que estímulo que o escravo tinha para trabalhar? Fala para mim. Nenhum. O chicote, né? Vamos colocar assim. Vocês acham que o trabalho desse cara rendia? Não. Não. Você deve ter reparado, né? Tudo que você é obrigado a fazer, tá certo? Aquilo se torna mais difícil e menos compensatório. Agora, se você tá... prova disso. Oi? A quarentena prova disso. Ficar em casa por espontânea vontade, todo mundo quer. Agora, quando é forçado, todo mundo quer sair. Pois é, né? Antes vocês queriam ficar em casa enquanto vocês estavam na escola. Pois bem, agora vocês estão em casa, o que vocês querem? Continuar em casa ou voltar para a escola? Sair, eu quero sair, pelo amor de Deus. Voltar pra escola. Então, pois é, né? A galera aplicou essa psicologia ao trabalho e percebeu o seguinte: se eu pago um salário para o cara e compenso o trabalho dele com bônus, ou seja, se ele produz mais, ele ganha um bônus, ou seja, eu vou aumentar a minha produção no final também. Então, o emprego da mão de obra livre no Oeste Paulista foi, além, né, da menor oferta de escravos, foi uma estratégia, tá certo? Para aumentar a produção, estimulando financeiramente os trabalhadores. Seguindo, outro fator, né, que levou ao emprego de mão de obra livre no Oeste Paulista, aquilo que eu já comentei com vocês, né? As leis de combate à escravidão, começando com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, resultado daquelas pressões da Inglaterra pela abolição da escravatura. Quem fala para mim por que a Inglaterra estava pressionando o Brasil pelo fim da escravidão mesmo? Porque os escravos livres ganham salário e pode comprar os produtos ingleses. Perfeito. O escravo não recebe salário. Uma vez que ele ganha a sua liberdade, ele passa a ser uma mão de obra assalariada. Com dinheiro na mão, ele pode consumir aquilo que a Inglaterra vendia ao Brasil. Isso ampliaria o mercado consumidor. Daí, o interesse da Inglaterra em acabar com a escravidão no Brasil. Tá bem? E a utilização da mão de obra livre no Oeste Paulista trouxe consequências, tá bem? Em relação à posse da terra. Que consequências foram essas? Primeira, no mesmo ano em que os caras criaram a Lei Eusébio de Queiroz, foi aprovada uma outra lei, a Lei de Terras de 1850. O que essa lei estabelecia? Ela queria garantir que as terras no Brasil continuassem acessíveis apenas para a aristocracia. Ou seja, a Lei de Terras de 1850 foi um mecanismo para garantir a concentração de terras, ok? Por que isso? Povo, não estavam chegando imigrantes aqui no Brasil? Sim ou não? Sim. Sim. Esse imigrante é escravo? Qual que é a pergunta? Esse imigrante era um escravo? Não. Não era escravo. Inclusive, imigrantes esses, né? Muitos deles aí ancestrais, né? Nossos, tá bem? Se você pegar aí o sobrenome, eu acredito que muitos de nós, né, tenhamos aí sobrenomes italianos. Por quê? Como que nós, brasileiros, temos sobrenomes italianos? Pois os nossos ancestrais, eles vieram ao Brasil dentro desse contexto, não necessariamente na primeira metade do século XIX, mas em algum período da história brasileira, também vieram para cá para poder trabalhar. Eu falo isso por mim,
certo? Por parte de pai e de mãe. Eu tenho aí ancestrais que chegaram ao Brasil aí no finalzinho do século XIX, tá certo? E que foram justamente trabalhar em fazendas, algumas delas que ainda produziam o café, beleza? Bom, voltando. Esse imigrante, por não ser escravo, por ser uma pessoa livre, o que ele podia fazer? Ele podia fazer o que os brasileiros já faziam há muito tempo. O quê? Chegar em um pedaço de terra que não fosse de ninguém. Naquela época, né, como a ocupação estava avançando, existia muito disso ainda. Demarcar aquele pedaço de terra, como assim demarcar? Construir uma cerca em volta dela e começar a produzir ali. Passado um período de tempo, essa pessoa podia chegar em um cartório, ok? E regularizar a situação dela. Como assim regularizar? Pegar a escritura daquela terra. Quanto que aquele cara tinha pago por aquele pedaço de terra? Nada. Nada. Ele tomou posse. Então, o que a aristocracia, o que os grandes proprietários de terra pensaram? Se esses imigrantes chegam aqui e começam a demarcar o seu próprio pedaço de terra, eles não vão trabalhar para a gente vai continuar sem mão de obra. 2, eles vão começar a ser nossos concorrentes, também vão produzir café, também vão aumentar a oferta desse produto, enfim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou garantir que ele não consiga ter acesso a essa terra. Como? Por meio da lei de terras. O que a lei estabelecia? Todas as terras que não tivessem dono, a partir de 1850, passariam para o controle do Estado brasileiro. E a partir daí, você só poderia ter acesso a essa terra se você comprasse, ou seja, você não poderia, a partir de agora, tomar posse dela. E aí esse imigrante que veio para cá, fugindo das situações econômicas e políticas da Europa, tá bem? Ele tinha dinheiro para comprar essas terras? Não. Não, ele não tinha dinheiro. Ou seja, ele ia continuar trabalhando para quem? Para quem que ele ia continuar trabalhando? Os senhores donos de terra. Bem, para os grandes proprietários de terra, tá certo? Ou seja, isso garantiria a oferta de mão de obra para esses grandes latifundiários. Então, a lei de terras excluía a possibilidade de escravos libertos e de imigrantes de terem acesso à terra. E, além disso, tá bem? Ela gerou um grande contingente de trabalhadores que ficaram disponíveis para esses aristocratas. Mais gente dependendo desses aristocratas. Lá na frente da República Velha, essa grande quantidade de gente vivendo no campo e dependendo dos grandes aristocratas, dos coronéis, foi a base da organização e do poder político da República Velha. Guardem isso que a gente vai retomar quando a gente entrar nesse assunto lá na frente. Fala para mim se vocês entenderam isso, povo. Entendemos? Certo? Seguindo então. Bom, por que Dom Pedro II aprovou a lei de terras? Galera, ele queria fazer um afago aí nessa aristocracia. Ele queria mostrar para a aristocracia que ele não era tão ruim assim, que ele estava do lado deles. Então, ele aprovou a lei de terras, que era de interesse dos aristocratas, e ganhou, conquistou o apoio desses aristocratas. Eles passaram a ficar contentes com o imperador. Tá bem? Bom, outra consequência, né, da utilização do trabalho livre no Brasil foi a organização desse trabalho, ou seja, como seria o regime segundo o qual esses imigrantes iriam trabalhar dentro das fazendas brasileiras. O primeiro deles foi a parceria. Já para adiantar, ele fracassou. Por quê? Porque essa parceria ela foi um modelo que foi empregado inicialmente no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é aquela região que eu falei para vocês que teve o seu solo esgotado. Ou seja, era um modelo de trabalho em uma região que entrou em decadência. Tá certo? Bom, outros motivos, né, pelos quais a parceria fracassou. O colono, que era o trabalhador imigrante, ele dividia com o seu patrão os lucros e os prejuízos. Acabei de falar, a região não entrou em colapso, o Vale do Paraíba não entrou em decadência? Pois bem, lá na frente, esses colonos estavam dividindo mais prejuízos do que lucros, certo? Continuando. Esse colono, esse trabalhador imigrante, segundo o regime de parceria, ele não tinha salário fixo, ok? Ele ficava com metade daquilo que produzia. Se a fazenda produzisse muito, ele ficava com metade de uma quantidade grande.
Se a fazenda produzisse pouco, conforme foi acontecendo, né? Assim que o solo foi se esgotando, ele começou a ficar com metade de pouca coisa, tá bem? Bom, e esse colono já chegava no Brasil devendo para o seu patrão. Quem pagava a passagem dele? Da Itália, principalmente, né? A grande maioria foram italianos que vieram, mas não só. Vieram espanhóis, vieram portugueses, alemães, poloneses, japoneses, tá certo? Quem pagava a passagem desses caras, desses imigrantes até o Brasil, era o patrão, tá? O dono da fazenda. Ou seja, o cara já chegava aqui devendo para o patrão a passagem. Além disso, ele não recebia um pedaço de terra ali, uma hortinha, uma roça, para ele plantar o que ele ia comer. Ele comia o que, então? Na própria fazenda tinha um mercadinho, uma venda, que vendia produtos, mantimentos. Só que vocês já imaginam que o preço das coisas era inflacionado, era altíssimo. E como o cara não ganhava salário fixo, dependia da produção, e com o passar do tempo a produção foi diminuindo, com o passar do tempo esse cara foi se endividando cada vez mais. Por quê? Porque o que ele comprava, ele não conseguia pagar com o que ele recebia. Tá bem? E ele só podia sair da terra quando ele quitasse a dívida. Ele só podia pedir demissão e ir embora se ele tivesse quitado toda a sua dívida com o seu patrão. E eu pergunto para vocês, ele ia quitar essa dívida algum dia? Não, virou Não. escravo. Muito bem. Ou seja, a gente pode falar que esse regime de parceria, ele submetia o imigrante a uma condição de trabalho análoga ao quê? À escravidão. Certo? Galera, o negócio era tão feio que os países na Europa, né, os governos desses países, as regiões na Itália, as regiões da Alemanha, a Polônia, Portugal, Espanha, começaram a proibir as pessoas de virem para o Brasil. E aí o governo teve que mudar o regime de trabalho, e é quando eles instituem o colonato, que deu certo. Por que deu certo? Porque ele foi empregado em uma região que prosperou, que é o Oeste Paulista, tá bem? Possuía o apoio do presidente da província de São Paulo, era ele quem pagava as passagens para os imigrantes, ou seja, o imigrante já chegava aqui sem dívida, tudo bem? Ele não teria que ressarcir o governo por isso. E, né, que eu falei para vocês, começou-se a adotar o colonato depois que os países não queriam mais deixar as pessoas virem para o Brasil, tá bem? Continuando aqui. Nesse regime do colonato, o imigrante recebia 2 salários. Um fixo, independentemente se ele produzisse muito ou pouco, ele recebia aquela quantia todo mês, e um por produtividade. Se ele produzisse bastante, ele ganharia um bônus, tá certo? E tinha um pedaço de terra para sua subsistência, ou seja, eles não precisavam comprar mais nada, se endividar. Eles podiam ter ali uma roça, uma horta, onde eles iam plantar o que eles iam comer, tá certo? Bom, fala para mim se está certo até aqui para a gente ir encerrando esse assunto. Falta só mais um tópico, tá, galera? Que é a indústria. Tá certo a agricultura? Opa, beleza. Tá tudo certo. Ô, João, só uma coisinha. Eu não entendi por que, tipo, eles começaram a vir a rodo, os imigrantes pra cá. Ó, lembra que eu falei para vocês que enquanto a gente está estudando isso, a Itália e a Alemanha estão passando pelo processo de unificação? Aham. Sim, a situação da Itália e da Alemanha, acreditem vocês, tá, nesse período está muito pior do que a do Brasil. Entendeu? Então, Entendi. as pessoas querendo fugir da guerra, né, e da miséria que a guerra traz, eles acabaram vindo para o Brasil trabalhar para conseguir aí ter uma vida mais tranquila, tá? Os alemães foram principalmente para a região sul. Por quê? Por conta do clima, tá? E do relevo muito parecidos com os alemães, tá bem? E os italianos vão seguir para São Paulo, principalmente, tá? Tanto que você pega em São Paulo, na cidade, né, São Paulo, capital, tá uma comunidade italiana gigantesca, ok? E no interior também. Tudo certo? Sim? Bom, Beleza, João. Tá para a tudo gente certo. acabar aqui, galera, além da agricultura, o segundo reinado, ele experimentou um surto industrial, certo? Esse surto industrial foi chamado de Era Mauá. Por quê? Porque quem promoveu a industrialização do Brasil durante... Gente, alguém está com o microfone ligado. Henrique, é você. Espere aí, por favor. Tô dando eco. Valeu. Bom, voltando.
Quem promoveu a industrialização do Brasil durante o segundo reinado foi o Mauá, depois conhecido como Barão de Mauá, né? Vamos ver aqui rapidinho as características desse período. Barão de Mauá, esse cara, ele chamava-se Irineu Evangelista de Souza, tá certo? Bom, foi um surto industrial, que nem eu comentei, por quê? Porque começou de maneira abrupta e terminou da mesma maneira, ou seja, não foi a base da industrialização do Brasil. Foram algumas indústrias que surgiram do nada e acabaram do nada também. A gente vai ver os motivos que permitiram com que elas surgissem, tá bem? Bom, por que que essas indústrias surgiram? Primeiro, galera, o café, que nem eu comentei lá atrás, permitiu um grande acúmulo de capital, certo? Esse grande acúmulo de capital proveniente do café permitiu o investimento na indústria, ok? Depois, a escravidão que estava sendo combatida, e agora com a Lei Eusébio de Queiroz, ela permitiu que o capital que antes era empregado na compra de escravos, no tráfico transatlântico de escravos, pudesse ser agora empregado na indústria. Então, a indústria tinha mais capital disponível para que fosse investido nela, tá bem? Além disso, a vinda de imigrantes, resultado, né, das leis de combate à escravidão, aumentou o mercado interno, ou seja, mais gente para consumir, ok? Continuando. Bom, que eu falei para vocês, né, do investimento de capitais provenientes do tráfico de escravos, e aí a gente tem a tarifa Alves Branco. O que é a tarifa Alves Branco? Foi uma tarifa criada pelo imperador que sobretaxava os produtos importados. Desse jeito, os produtos importados ficavam mais caros, ok? E isso abria espaço para que fossem produzidos similares nacionais a preços mais baixos. Então, a indústria tinha capital, a indústria tinha mercado consumidor proveniente do imigrante e ela tinha a concorrência reduzida por meio da tarifa Alves Branco. Tudo bem? Bom, só que, né, abrindo um porém em tudo isso, o que vai acontecer? Vocês acham que a tarifa Alves Branco durou muito tempo? Vocês acham que a Inglaterra deixou isso acontecer? Sim ou não? Não. Não, a Inglaterra apertou Dom Pedro II. O que Dom Pedro II fez? Foi lá e cancelou a tarifa Alves Branco, certo? Ou seja, a concorrência aumentou. O Brasil já tinha indústrias, mas a concorrência aumentou, certo? E a elite brasileira, galera, a aristocracia, né? Eles não gostavam muito do produto brasileiro. Eles costumavam falar assim, o produto brasileiro é porcaria, é ruim. Eles preferiam pagar mais caro no importado, porque na cabeça deles, se era mais caro, é porque era o quê? Melhor. Melhor, verdade. tá? Mas eles não entendiam que era mais caro porque ele era sobretaxado. Então, com o tempo, a indústria brasileira, grande parte dela criada pelo Barão de Mauá, ela começou a enfrentar uma concorrência muito grande com os produtos vindos de fora, tá bem? Por que a concorrência aumentou? Porque a tarifa Alves Branco foi anulada e a aristocracia, que era aí a que consumia mais, preferiu o produto importado ao invés do nacional. Resultado final disso, o Mauá faliu e o surto industrial acabou. Enquanto o Mauá estava ali, né, com dinheiro no bolso, ele fez bastante coisa, né, para o Brasil. Mauá construiu a primeira ferrovia que ligava Rio de Janeiro né, a cidade do Rio de Janeiro até outras regiões do interior, tá certo? Mauá deu ao Rio de Janeiro uma iluminação a gás, coisas que só se via nos países da Europa. O centro do Rio de Janeiro, custeado pelo Barão de Mauá, passou a ser iluminado, né? Coisas que não tinha até então. O Barão de Mauá construiu vários estaleiros no Rio de Janeiro para a produção de navios, tá bem? Ele reabriu o Banco do Brasil, não sei se vocês estão lembrados, eu comentei o Banco do Brasil, ele faliu, fechou quando Dom João VI volta para Portugal, né? E ele compra o Banco do Brasil, reabre com o capital dele, ok? Quando o Barão de Mauá falha, o Banco do Brasil fecha de novo, tá certo? Enfim, Mauá foi um dos grandes capitalistas industriais que o Brasil teve. Para o azar dele e da nossa economia, ele não encontrou bases, respaldo, apoio, nem no governo, nem na sociedade. Aí ele teve que lutar praticamente sozinho e faliu, morreu sem nada. Fechou? Ô, João, quanto que esse cara tinha pra ele ter feito tudo isso? O que ele tinha? Tipo, quanto que ele tinha de dinheiro pra ele ter feito tudo isso? Ele ganhou bastante dinheiro. Na época, né, que a tarifa Alves Branco vigorava e tudo mais, o Mauá enriqueceu muito. Tá? Ó, pra vocês terem uma noção, o Banco do Brasil, na época, tinha filiais no Uruguai,
Tá aí na Argentina. Então, pra vocês terem uma noção aí da proporção que o Mauá tinha nessa época. Tá? Só que ele termina sem absolutamente nada, ele perde tudo, tá certo? Ele contraiu dívidas, né, esperando que ele fosse conseguir pagá-las, né, com a manutenção do ritmo que as coisas estavam. De repente o ritmo desacelera, ele não dá conta de pagar essas dívidas e quebra mesmo, assim, morre sem nada. Tá? Tem um filme interessante sobre a história do Barão de Mauá que chama Mauá, o Imperador e o Rei. Se vocês quiserem assistir depois, vale a pena, tá? Povo, fala para mim se tem alguma dúvida nesse assunto. Fala para mim se tem algo que vocês não entenderam. Tá tranquilo. Tá tranquilo? De verdade? Sim, sim. Sim? Pessoal, está tudo certo, então a gente fica por aqui, tá? Voltamos na nossa próxima aula semana que vem, na quarta-feira. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, a paciência, a participação. Bom final de semana para todo mundo e um grande abraço para vocês. Até semana que vem. Valeu, João. Bom final de semana. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau. Falou. Falou. Valeu. Valeu. Tchau, João. Ai.